Olá pessoal, aqui é a professora Gisele. Esse vídeo é para a gente analisar a questão 1 da prova de Direito Civil, segunda fase, do 12º exame de ordem realizado nesse domingo, ok? Então eu preciso que você esteja com a prova, com um rascunho e o vademecum para acompanhar a explicação, ok? Bom, se você está aí acompanhando o enunciado, você vai ver que ele fala sobre Marta. Marta é uma palestrante. Ela confirma a participação de uma palestra no Uruguai. E aí, ela compra via internet uma passagem aérea de Goiás para o Uruguai com uma parada em São Paulo. E ela embarca, ok? Na parada de São Paulo, ela é informada do cancelamento do voo para o Uruguai. E, inclusive, ela tenta, junto com a empresa aérea, que ela seja relocada em outra aeronave, sem sucesso. Então ela perde esse congresso, ok? E aí o próprio enunciado diz que ela ingressa com uma ação no juizado especial civil pedindo danos morais e materiais. Por fim, lá no finzinho do problema, diz que em sede de contestação a sociedade empresária alega não possuir culpa e, portanto, responsabilidade. Ok? Bom, vamos às primeiras análises, né? Vejam, gente. Vários indícios do problema me levam à relação de consumo. Primeiro, Marta compra a passagem aérea de uma empresa que vende, consumidora, fornecedor. E mais, compra via internet. Também me leva à relação de consumo, ok? Veja, a gente tem que pensar primeiramente na linha do tempo. Houve o fato, houve o dano, o próprio problema diz que Marta já ingressou, então já existe petição inicial e nós estamos falando de contestação. Naquela linha que nós traçamos sempre, eu tenho tudo isso e o último ponto, a última parada é contestação. E aí vem a pergunta daqui do problema, diz assim: o argumento utilizado pela sociedade empresária em sede de contestação está correto? Sociedade e empresa, tá até errado o enunciado aqui, Jesus, né? Legal. O argumento, qual foi o argumento? Vou ler de novo. Não possui culpa, portanto, responsabilidade. Vejam, vamos recapitular. Quando a gente fala de dano moral e material, a gente se remete à responsabilidade. Ok? A responsabilidade no CDC, a regra, é a responsabilidade objetiva, que é aquela responsabilidade que independe de culpa. Por que acontece isso, gente? Porque o CDC, ele reconhece a diferença entre as partes, a grande diferença entre consumidor e fornecedor, ok? Legal, essa é a regra. Existe exceção? Existe uma exceção, sim, mas está relacionada aos profissionais liberais, onde não enquadra aqui a companhia aérea. Ok, vejam. Se na petição inicial eu estou falando de responsabilidade, eu estou querendo imputar responsabilidade, a contestação rebate a petição inicial. Se aqui na petição inicial é responsabilidade, a contestação vai falar do quê? Excludente de responsabilidade. Excludente de responsabilidade. Então eu preciso fazer um comentário aqui com vocês, né? Me parece que a pergunta foi uma e a resposta foi outra. Muito estranho, essa questão tá bem sofrida, né? Eu acho que vai acontecer alguma coisa com ela. Mas vamos tentar responder e chegar lá no ponto onde está o gabarito, ok? Então a palavra-chave que a gente vai procurar, gente, aqui é responsabilidade. Responsabilidade. Se eu já te disse que nós estamos tratando de CDC, nós precisamos achar o CDC no código. Então eu preciso te falar uma coisa. O CDC, pela importância que ele tem, ele não está normalmente nos códigos novos lá atrás, no fim, na legislação. Normalmente o CDC já está num diploma da frente, como se fosse um código civil, um código de processo, um código tributário. Então, se você passando assim, ó, você já vai achar o CDC com muita facilidade. Se você encontrou o CDC, você vai ver o seguinte, que esse CDC, assim como esses diplomas importantes, ele tem também um índice remissivo. Um índice remissivo que vai te salvar.
Procura no seu índice remissivo responsabilidade. Responsabilidade. Quando você procura responsabilidade, você vai achar responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. Vejam, o que é aqui, gente? Produto ou serviço? Serviço. Tá lá, artigo 12 a 17 do CDC. Então vá lá no artigo 12 a 17 e veja o que diz. Quando você chega no artigo 14 caput, que é exatamente o gabarito que eles colocaram, diz o quê? Que a responsabilidade do fornecedor quanto a serviços é uma responsabilidade objetiva. No meu ponto de vista, tá, o que eles queriam é exatamente a excludente de responsabilidade, que está no artigo 14, mas no parágrafo 3º, que fala: o fornecedor não será responsabilizado quando provar 1. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 2. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Que, inclusive, é bom atentar, remete para o artigo, lá no VID 945 do Código Civil, que fala sobre culpa concorrente. Culpa concorrente, ok? Mas o gabarito fala só do artigo 14. E essa explicação, essa tese do artigo 14 caput é uma tese de petição inicial, não de contestação. Então, no meu ponto de vista, eu entendo que o réu falar que não possui culpa, portanto, responsabilidade, está correto. Eu vou de encontro a esse gabarito. O gabarito diz que está incorreta essa alegação e justifica o gabarito no artigo 14, quer dizer, se culpa. Tá errado. Isso aqui tá muito ruim. Tá ok, gente? Muito ruim mesmo. Além disso, ele ainda coloca no gabarito o artigo 6º, inciso 3º, que fala sobre direito à informação. Se você realmente analisar o problema, tem um ponto que fala assim: Marta, a passageira é informada. Só fala isso, direito à informação. Bom, direito à informação é um direito do consumidor, tá certo? Primeira palavra, se você procurar informação aqui no seu Vademecum, informação, você vai ver que não bate nenhum dos pontos abaixo de informações tem a ver com a nossa tese ou com o nosso problema. Então, se é um direito do consumidor, procure em direitos e você vai achar direitos básicos do consumidor. Legal, tá escrito lá, artigo 6º e 7º. Vá até o artigo 6º e você vai encontrar no inciso 3º direito à informação. Tá certo, gente? Esse é o gabarito. Mas eu vou repetir, esse gabarito, a pergunta não bate com a resposta. Para mim, o mais correto seria sim, a alegação está correta e qual vai ser a justificativa? Excludente de responsabilidade. Eu poderia usar o parágrafo 3º do artigo 14 inteiro, o 945 do Código Civil e ainda falar de caso fortuito força maior, né? Porque contestação, se colar, colou, eu vou me defender da melhor forma. Ok, gente, tá certo. Chegamos aí no artigo colocado no gabarito. Agora nós vamos analisar o segundo. O segundo ponto, né? A segunda pergunta B fala assim: suponha que Marta, ciente da data da audiência, não comparece e não comprova motivo de força maior. Qual será a atitude do juiz? Vejam, gente, a dica está no próprio enunciado. Diz que a Marta, ela entrou no juizado especial civil. Juizado especial civil. Gisele, mas eu não lembro a lei. Eu vou te falar, é lei 9.099. Mas você não lembra a lei mesmo? Então eu vou te dar uma super mega dica. Pegue o seu Vademecum lá atrás, depois da última lei e antes das súmulas, você vai ver que existe um índice alfabético remissivo de legislação. Se você não conhecia, está conhecendo agora. Procura lá Juizado Especial Civil. Você vai achar Juizados Especiais Cíveis e Criminais. E abaixo está lá, Lei 9.099. Achamos, Lei 9.099. Agora, vá para a Lei 9.099. Vejam que as leis estão em ordem crescente. Chega na Lei 9.099, Gisele, que lei enorme, o que eu faço? Veja, eu vou te dar uma dica para você não precisar ler nunca a lei inteira, ok? Vejam, a lei ela é sistematizada, ela é um sistema, ela está organizada em capítulos, seções, enfim. Então você vai ler esses capítulos e vai procurar a sua resposta.
Por exemplo, capítulo 1 diz disposições gerais. Capítulo 2. E assim por sucessivamente. Até que você chega numa seção, depois está dividido em seção, que diz assim, ó, da extinção do processo sem julgamento de mérito. Não é o nosso caso aqui, da extinção do processo sem mérito, já que a pessoa não foi? Pronto, vamos encontrar aqui o artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei, inciso 1, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. É o caso. A Marta, a autora, deixou de comparecer, certo? E aí, ele pergunta assim, qual é a atitude do juiz? Se você for lendo todos os incisos e chegar nos parágrafos, diz assim no parágrafo 2º. No caso do inciso 1, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada pelo juiz do pagamento de custas. Ela comprovou a ausência de força maior? Veja que repete, falou aqui na pergunta e está falando aqui de novo. Ela alegou, ela conseguiu provar essa força maior? Não conseguiu. Então, gente, vai se extinguir o processo e aí sim a gente encontra um gabarito que ele está de acordo com a pergunta. Ok, gente? Então, estamos aqui terminando de analisar a questão 1 da prova. Lembrando, gente, Vademecum na mão. Não me importa qual é a editora que você usa. Não me importa qual o vademecum. Eu só preciso de um vademecum que tenha um índice remissivo para a gente poder montar a tese, ok? Então, eu vou terminando esse vídeo. Espero que você tenha acertado essa questão. Vou deixar você atento, porque a letra A dessa questão está bem confusa. Eu acho que vai ensejar muitos recursos, e precisa mesmo, porque ela não tem o menor sentido, tá certo? E eu vou gravar os próximos vídeos com as outras questões. Um beijo e até mais!